Ele está transmitindo ao vivo, né? Meus irmãos, eu quero saudar todos com a paz do Senhor. Amém. Como o pastor disse, esse é o meu momento. Glória a Deus, irmãos. Sou muito feliz, né, de Deus ter me presenteado com o pastor Fernando e com a presença de cada um dos irmãos, né? A gente está crescendo no conhecimento, né, e conhecendo mais pessoas que, além de morar no céu, pessoas boas que também nos ensinam bastante coisa. Sou feliz, irmão, de estar aqui e de todas as vezes nós vir e voltar em segurança para Tambaú. Somos de Tambaú, sou o Natanael, para quem não me conhece, lá na igreja onde eu congrego desde quando eu nasci. Tenho 26 anos, sou casado com a Ravana, tenho duas meninas, que é a Bianca, a Aurora, e agora no forno está a Isadora. Eu quero ter 11 filhos, irmão. 11 filhos? 12. Mas minha esposa não quer. Como tá sumindo? Meu Deus! Glória a Deus. Brincadeira, irmão. Eu queria um menino, mas só vem menina, eu falo, deixa quieto, né? Senão vai esperar os 12 mesmo. Amém? Irmãos, a gente dá aula de EBD, mas é totalmente diferente de uma aula de teologia, né? É bem complicado, mas vamos lá, né? Na página 99, irmãos, no capítulo 1, Apócrifos e frutos da obscuridade. Temos aí como top 1.1 termos apócrifos. 99. A palavra apócrifos, termo de origem grega. 101, né? Página 101. 99. Tá. A palavra apócrifo, termo de origem grega, que significa coisas escondidas. Essas palavras elas são citadas no livro de Marcos 4:22, Lucas 8:17, Colossenses 2:3. E Jerônimo, um dos grandes eruditos cristãos que viveu entre 342 e 420 depois de Cristo, começou a utilizar esse termo para referir-se aos livros não canônicos, isto é, livros que não faziam parte do cânon sagrado. Demorou um certo tempo ainda para que pudesse ser usado esse termo apócrifo, foi por Jerônimo, né? E aqui na página 100, irmãos, no tópico 1.2, o surgimento e a importância dos apócrifos. Eu quero que os irmãos acompanhem comigo 4 linhas abaixo, no meio do parágrafo que diz assim, ó, esses livros, segundo os especialistas, são importantes, porque trazem registro em suas páginas, tradições, preocupações particulares de determinadas comunidades judaicas. Aqui no nosso livro, ele trouxe 3 circunstâncias nessa parte do livro que pode ter tido a escrita dos livros apócrifos, né? Em momentos determinantes da história, principalmente em momentos que o povo israelita estava sofrendo por perca, sofrendo por exílio, né? Sofrendo por Deus não estar falando com o povo no tempo intertestamentário. Nós veremos aqui que a coisa mais dura, irmãos, é quando nós temos a ausência da fala de Deus em nossos corações. Sim ou não? Sim. A solidão, né? A falta de ouvir a voz de Deus. Quantos de nós às vezes não procuramos respostas em Deus e não temos essas respostas? Parece que a gente estamos sozinho em meio ao deserto. E dentro destas circunstâncias, acredita-se que foi escrito também os livros apócrifos, né? Aqui um pouco mais abaixo Fuller, não sei se é assim que se pronuncia, conjectura, por exemplo, o período entre o ano 100 a.C. e 130 depois de Cristo para a composição de grande parte dos apócrifos do Antigo Testamento. Continuando aqui, outros pesquisadores, por sua vez, estabelecem o período entre o ano 200 antes de Cristo e 200 depois de Cristo. E ainda outros fixando uma data mais remota. Estabelece o ano 300 antes de Cristo como a data mais provável para a redação dos primeiros textos apócrifos. Os textos apócrifos, a gente sabe e entende que ele não teve inspiração divina
eu acredito também que por causa disso não se consegue datar qual foi exatamente quando eles foram escritos, foram redigidos. Por causa disso mesmo, não tem uma data. Por exemplo, quando Isaías ele começa escrevendo no ano que morreu o rei Ciro, né? Então ali já temos uma data na história da humanidade. Agora os livros apócrifos ele não determina uma data exata para que a gente possa ver na história da humanidade. Continuando aqui, ó, segundo Tognini, após os últimos profetas do Antigo Testamento, chamados profetas pós-exílicos, pois exerceram seus ministérios proféticos durante os anos que sucedem o cativeiro babilônico. Alguns acreditam que foi escrito esses livros apócrifos no tempo intertestamentário, né? Porque por causa do silêncio de Deus. Mas veja bem, quando o povo foi levado em cativo para Babilônia, né, que foi mais atual, foram levados em cativo, que é um pouco mais antigo, para a Pérsia. Ali o povo se sentiu esquecido por Deus. Por quê? Porque lá em Gênesis capítulo 12, Deus ele faz uma promessa para Abraão sair da parentela dele e para uma terra que ele mostraria para Abraão, e chegando naquela terra, dele sairia uma nação que seria muito numerosa, que abençoaria todas as outras nações. E quem o amaldiçoasse, amaldiçoado seria. E quem o abençoasse, abençoado seria. Né? Sim ou não? Está assim na Bíblia. Sim. Só que agora, nesse momento, o povo está em cativo na Babilônia, está em cativo com os persas, com os medos. E eles falaram assim, puxa vida, Deus fez uma promessa para nós, só que ele descumpriu essa promessa. Só que o povo esqueceu que pela sua falta de obediência à palavra de Deus, que esses cativos, nós entendemos, lendo a palavra do Senhor, foi por desobediência à palavra do Senhor. Ou seja, irmão, a partir do momento que nós desobedecemos a palavra do Senhor, nós vamos pagar preço, né? Não tem outro jeito. Tem muita gente que diz, mas a supergraça, a hipergraça do Senhor, ela está comigo e eu posso errar, eu posso pecar, tudo bem, você pode errar pelo livre-arbítrio, mas todo erro e todo acerto tem uma consequência. E acredita-se que pelo povo estar sendo levado pela Babilônia foi escrito, né, os livros apócrifos, porque eles viam as suas culturas sendo machucadas e esquecidas pelo próprio povo judeu. A gente já até estudou, né, pastor, que o povo foi levado em cativo para os medo persa, israelita, e não voltou ninguém desse cativo. E do povo, e no cativo babilônico foram levados 6 milhões de judeus. E vocês sabem quantos que voltaram desse cativo? Apenas 50 mil. Olha que diferença, 550 mil ficaram na Babilônia, morreram na Babilônia, não quiseram voltar para Israel. Por quê, irmãos? Porque lá na Babilônia a terra era próspera. Por mais que o pecado aqui estava, mas o ser humano ele tem essa tendência de olhar para as coisas do mundo, para as luxúrias, para as bênçãos, né, financeiras dessa terra, decidiram ficar na Babilônia. E nesse momento, o pessoal desacreditado em Deus, né, começam por inspiração, acredita-se que por inspiração própria, escrever livros de inspiração própria e não inspiração divina. Continuando aqui no livro, ó, na última linha da página 100, afinal das contas, a profecia de Malaquias se encerra sobre o silêncio de Deus. Nada mais é terrível que a ausência da voz divina, pois na sua ausência as palavras humanas se multiplicam e a imaginação alça asas, gerando distorções e inverdades, né? Por isso que nós temos também que tomar muito cuidado. Esses livros que nós temos por nome de apócrifos, que são coisas escondidas, né? A gente tem que tomar um certo cuidado na leitura desses livros. Nós até aprendemos na aula passada, você não consegue encontrar na linha de pensamento hermenêutica, Bíblia explicando Bíblica, nem um versículo sequer que explica um dos livros apócrifos.
né, Macabeus, um dos livros. O livro Macabeus é um livro muito bem escrito, com poemas bonitos de se ler, mas ele não se encaixa em nenhuma outra das partes bíblicas. Histórico, inclusive. Histórico, né? Não tem nenhuma relatividade. Você não consegue, e você também não consegue, lendo ele, ter uma inspiração divina para pregar a palavra. Você não consegue dar continuidade para aquilo, tirar algo daquilo que vai renovar a vida de alguém, ou renovar a nossa vida, né? Não tem um espelho. A segunda circunstância que direta e indiretamente motivou a redação dos textos apócrifos foi a dispersão do Reino do Sul, Judá, pelo mundo. É necessário lembrar que 2 cativeiros sofridos pelos descendentes de Abraão, ou seja, o cativeiro assírio, 722 anos antes de Cristo, e o babilônico, 588 antes de Cristo. Somente o cativeiro babilônico retorna em levas. Então aqui, como já disse, somente o cativeiro babilônico, os judeus se restabeleceram no seu país de origem. No próximo parágrafo, na época da dispersão, quando os judeus se espalharam pelo mundo, tendo contato com povos de culturas diversas que viram suas tradições enfraquecidas, seus costumes relegados ao esquecimento e longe do templo de Jerusalém, mergulharam nas lágrimas da aflição e na escuridão do desespero. É nessas circunstâncias de extremo infortúnio e profunda nostalgia que os escritores judeus, cada um em seu momento de crise, desesperança e saudosismo, escreveram os apócrifos. Imagine, irmãos, a cultura brasileira, eu acho que ela é muito fraca. Aqui no Brasil, se a gente olha aí no âmbito mundial, se você perguntar para um americano, por exemplo, qual é a cultura do Brasil? Mulheres bonitas, índios, né? Essa é a cultura brasileira. Você não... Samba. Samba, samba, calor, praia. Essa é a cultura do Brasil. Agora, quando você olha para a cultura principalmente dos judeus, povo que lutou pela sua pátria, né? Quando você olha para a cultura da América, terra da oportunidade, dos Estados Unidos. Agora, imagina que nós tivéssemos uma cultura que foi difícil da gente conquistar ela, assim como os judeus. A cultura de um Deus vivo, a cultura que um Deus que tirou o povo da mão do rei do Egito, né? Abriu o Mar Vermelho, derrotou Jericó apenas com música, povo marchando, né? Fez o sol, fez a terra parar, viu, durante 24 horas para que eles pudessem vencer a batalha. Agora esse povo não está escutando a voz de Deus. Esse povo foi preso e cativo e perdeu a maior parte da sua população, a sua nacionalidade. No meio da sua cultura foi inserido culturas de outros povos. Imagina, nós sendo judeus, criados com essa cultura, tendo a nossa nacionalidade perdida, nossas culturas perdidas. Se a gente se coloca no lugar de um judeu, a gente começa a entender o porquê dessas lágrimas, dessa tristeza do povo judeu. Indo além disso, eles começam a querer buscar uma revelação divina e escrever, achando que é o próprio Deus falando. E assim, irmãos, é importante na nossa vida. Sempre que nós vamos buscando algo divino, é importante sabermos que se verdadeiramente essa revelação é divina, né, pastor? Com certeza. E a terceira circunstância, aqui no livro, a terceira circunstância, que somada às demais, fornece os dados necessários para a compreensão do conteúdo e razões para o surgimento desse texto. Essa era a forma como os judeus viventes das situações acima mencionadas interpretam as profecias. Segundo Tognini, o espírito extremamente nacionalista do povo judeu, em interpretar as profecias, fazia com que as petições ditas pelos profetas do Antigo Testamento fossem entendidas em benefício do próprio povo hebreu, segundo seus caprichos e conveniência. E isso ainda vai mais a fundo do que a gente acabamos de dizer, porque assim, Deus prometeu para o povo judeu, né, a angústia do povo judeu foi tão grande que Deus prometeu para o próprio povo judeu: vocês serão uma nação que abençoarão as outras nações. Mas agora o povo judeu está precisando de outra nação para sobreviver. Melhor, acho que eles não tiveram nem escolha, né?
eles foram presos, cativos. Ninguém vai preso porque quer, vai preso obrigado, né? Ninguém fala assim, estou disposto a ir preso, vou para cadeia, né? Todo mundo, você vê que até uma pessoa que é um bandido, um traficante, quando ele ouve falar que vai para a cadeia, ele começa a querer fugir, querer escapar. E assim era o povo judeu, na sua angústia, no silêncio de Deus. Acredita-se que começa uma escrita não divina, mas humana. Irmão, só para me finalizar minha parte aqui, ó, na página 102, no começo já da página, quando a perseguição recrudesceu, multiplicou-se a literatura apócrifa, um povo tradicional, um povo que esteve nos vestígios da glória, povo forte, respeitado, agora, porém, vilipendiado. E como se não bastasse, o seu templo foi profanado e os tesouros do seu passado conspurcados. Vem a reação que começa com o despertar do sentimento nacionalista. Raia-lhes uma manhã de esperança, rompe-lhes um sol de justiça, unem-se, lutam, vence, tanto para conclamar o povo e se unir a fim de reivindicar os seus direitos, ultrajados por estrangeiros impiedosos, como para cantar as vitórias concedidas por Deus. Aparecem os apócrifos, e talvez os mais lindos e mais plenos patriotismo ardorosos como 2 livros de Macabeus. Dentro desses apócrifos, vemos a nacionalidade de um povo judeu, um povo sofredor, um povo que buscava a sua nacionalidade. Irmãos, que hora que é? Já deu já o tempo? Já deu, mas pode concluir. Rapidinho. Isso daqui é uma linha de pensamento minha. A gente devemos imitar todo aquele que se enquadra no coração divino. Porque, por mais que esses livros apócrifos não tiveram inspiração divina, são livros que tem, assim, não que a gente vai pregar esses livros, mas a gente temos que ver a nacionalidade de um povo, o patriotismo de um povo que não aceita menos do que o seu país merece. Por mais que os judeus, ele se demonstra egoísta, né? Mas ele é um povo que é patriota, ama a sua pátria. E eu acho que esse costume deveria ser imposto dentro do nosso país, né? A gente temos os nossos valores invertidos. Nós não devemos aceitar isso. Vemos pastores que estão indo contra a gente se posicionar como cristão dentro da própria política, mas eu, irmão, como cristão, eu acho que nós devemos nos posicionar em favor da nossa nacionalidade, da nossa liberdade, porque, irmão, nós viveremos numa pátria eterna, mas essa pátria ela é livre, essa pátria ela dura para sempre, e seremos libertos para todo sempre de nós mesmos, e viveremos juntamente com Cristo para todo sempre. Amém?